e seja bem-vindo e bem-vinda a mais um módulo do nosso curso Liderança 360 Graus. Eu sou Rodrigo Miossi, sou engenheiro de produção, consultor palestrante e aplico treinamentos, e esse é um curso de liderança para você. Lembrando que eu levei uma vida inteira praticamente profissional, uma vida profissional inteira, para hoje estar passando todo esse conteúdo aqui para você. E nesse módulo nós vamos entender um pouco das técnicas para você treinar as pessoas. A gente vai falar um pouco de técnica de oratória, postura, ok? Então vão ser esses pontos aí abordados e a gente vai falar um de cada vez. Então vamos ao primeiro ponto, que eu deixei já separadinho aqui. Então, do que você tem medo, né? Às vezes as pessoas elas possuem um certo medo para falar em público. E qual é esse medo? Então vamos conversar, vamos tentar entender aí qual que é esse seu medo. É de falar em público? É do seu interlocutor? Então, existem dois fatores aí. A questão de você falar diretamente para uma pessoa superior a você. Existem muitas pessoas que possuem esse medo, e existem também as pessoas que, além desse medo de falar com uma pessoa superior, né, o seu interlocutor, a gente já falou aqui dentro do curso, que é quando você está falando com uma única pessoa e essa pessoa está te escutando. E falar em público, enfim, são várias pessoas. E aí? Do que você tem medo? Por que você tem medo? Então vamos abordar o primeiro ponto. O primeiro ponto, normalmente as pessoas elas acabam tendo esse medo por questão psicológica, por questão de não acreditar no próprio potencial. Ou seja, eu falo até para as pessoas nas palestras, né, que a partir do momento que você vai falar em público, você vai passar um conhecimento, a primeira coisa que faz com que você perca esse medo, essa insegurança, o gaguejar, quando começa a agir dessa forma, é o conhecimento. Quanto mais conhecimento aprofundado daquele assunto que você vai estar palestrando, ministrando, falando para o pessoal, quanto mais profundo for, mais segurança você tem. Começa por aí. E aí você tem que começar a acreditar que você tem a capacidade de falar. Para pensar, você estudou até agora. Você se preparou até agora. Você está numa posição que você precisa começar a trabalhar isso. A gente vai falar de alguns pontos aí, exercícios, algumas coisas para você poder trabalhar, mas isso é importantíssimo para um líder. Um líder, ele não é um líder completo quando ele não sabe ensinar as pessoas, quando ele não sabe aplicar um treinamento. Um líder, ele não é só liderar. Ok, tudo bem, hoje você pode até estar numa empresa que, nossa, Rodrigo, eu nunca precisei fazer um treinamento. Ok, porque a empresa ainda não necessitou, ou você acha que a equipe não necessita, mas hoje, você que está assistindo esse modo, nesse momento, o que você reconhece que seria interessante que você, com o seu conhecimento, passar para a sua equipe? Se você já faz isso, ótimo. Se você não faz isso, comece a trabalhar o que eu vou falar aqui para você. E para você que já faz, Rodrigo, eu já falo em público, eu não tenho problema, eu vou dar alguns exercícios para aperfeiçoar para você também, que já fala. Então, a questão do medo de falar em público é quando você começa a pensar, eles vão debochar de mim, eu vou gaguejar, eu não vou conseguir. Todos esses não, é ruim, ai meu Deus, que me ajudem, não sei o que é isso tal. Você vai colocando paredes de dificuldades dentro de você mesmo. Comece a olhar para o espelho e falar, você pode, você é capaz. E a partir do momento que você consegue aplicar o primeiro treinamento, a primeira experiência de estar na frente das pessoas, começa a ficar muito mais fácil as próximas vezes, ok? Então, entenda que as pessoas que estão ali, elas são pessoas como você. Elas possuem seus conhecimentos. Conhecimento que de repente você não tem, só que o que você quer aplicar, as pessoas muitas das vezes não possuem esse conhecimento. E existe uma troca de conhecimento aí, então você precisa trabalhar o seu emocional para entender que ali são pessoas, não são animais que vão morder você, que vão machucar, matar você, não são
pessoas que vão começar a rir de você na sua frente, ok? A não ser que você abra essa oportunidade. Tem uma parte da dica de oratória que eu até explico para as pessoas. Tente quebrar o gelo, mas aí você vai pegando o jeito com o tempo. O que é quebrar o gelo? Às vezes você percebe que está entediante. Normalmente existem muitos assuntos técnicos que eles são entediantes. Existem algumas técnicas para não deixar tão entediante. E uma delas, eu vou falar de outras, mas uma delas é você dar uma quebrada de gelo de uma coisa um pouco mais engraçada, fazer uma brincadeira ali no meio da apresentação, uma brincadeira relacionada ao conteúdo, nunca com ninguém, para não expor ninguém também. Ok? Então isso ajuda muito a levantar, acordar de novo o pessoal e bater a atenção em você. Isso é uma pequena técnica de oratória que ajuda você a falar com as pessoas, ok? Eu vou passar outras técnicas aqui. A questão do seu interlocutor. O seu interlocutor, às vezes, eu já fiz palestras que as pessoas falavam assim, eu tenho medo de falar em público e eu tenho medo de falar com o meu chefe. Mas por que o seu chefe? Por que a pessoa acima de você? O que ela tem de diferente? Ah, mas eu tenho medo. Mas medo do quê? Aí a pessoa não conseguia se expressar. Só falava que, eu não sei, eu vou falar com o meu chefe. Aí o que eu expliquei na palestra? Vamos lá. Você tem medo de falar com o seu chefe? Ou você tem medo de falar com aquela pessoa que se chama... Vamos dar um exemplo aqui. Paulo. Você tem medo de falar com o Paulo. Então... existem duas situações que você engana o seu emocional para você falar com essas pessoas. O emocional é o medo, é uma característica da sua emoção, o medo. Você tem medo do cargo dele, não da pessoa dele. Porque se você encontra ele na rua e ele para e vai conversar com você, eu acredito que a atitude vai ser muito mais natural do que naquele ambiente que para você pode ser muito hostil. Pode ser um ambiente um pouco resistente, um pouco difícil. Então, pense que ele é um ser humano igual a você. E você tem medo do cargo dele, da nomenclatura que ele carrega, não da pessoa dele. Conseguiu entender? Então é isso que eu falo nas palestras. A gente acaba criando um medo de falar com determinada pessoa por causa da nomenclatura que ele carrega. Ele é gerente geral, ele é alguma parte da organização corporativa e tem um nome importante, ele carrega uma função importante, mas a pessoa em si, ela brinca igual você, ela tem problemas igual você, ok? Ela vai no banheiro igual você, ela tem as necessidades iguais às suas, ok? Então pensa nisso, eu vou até quebrar mais ainda o gelo aqui. Essas pessoas, elas são igual a vocês, se você deixar... as pessoas sem roupa, né? Todo mundo fala, sem roupa, todos nós somos iguais. Quem é homem, quem é mulher, mulher, mas somos todos seres humanos. Então, comece a trabalhar os seus pensamentos, o seu psicológico, para entender que você tem medo da nomenclatura e não da pessoa. Esse é um ponto bem interessante. Você tem medo do que irão dizer, tome cuidado, então isso daqui, não crie isso para você. Quando você começa a criar, o que vão falar de mim se eu errar uma palavra? Se eu não falar o plural com S e não colocar S porque é uma palavra em plural? Não ligue para isso. Concentre-se, faça o melhor possível, mas não crie barreiras. O próximo ponto aqui que eu coloquei, não crie essas barreiras. Quanto mais você sabe, menos medo tem. Já falei também, quanto mais conhecimento aprofundado, menos medo tem. E as pessoas são como você. Ok? Concluir esse ponto aí para você dar treinamento para as pessoas de uma forma bem simplificada. Não tem segredo. Ok? É questão de prática. É questão de entender e interpretar as situações. Igual eu mencionei. Você tem medo do cargo dele, não dele. Então, tente entender essa situação num contexto um pouco mais estratégico para você mesmo trabalhar o seu consciente.